Você quer conhecer um pouco mais sobre o sistema construtivo de tijolo ecológico? Então você tem que acompanhar a entrevista de hoje com a Daniela Caltran, de São Paulo. Ela construiu uma casa incrível, um sobrado em tijolo ecológico, e vai contar para a gente em detalhes como foi a construção e a decoração, que tem coisas super criativas. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje o nosso bate-papo é com a Daniela Caltran, que tem uma casa incrível na cidade de São Paulo. Quem vê as imagens não vai acreditar que é a cidade de São Paulo, mas é. Daniela, antes de mais nada, muito obrigado por ter cedido seu tempo para a gente trocar essas ideias aqui. E a primeira coisa que eu queria que você me contasse é como é que você foi parar nesse terreno aí, no que parece ser uma reserva dentro da cidade de São Paulo, né? Eu que agradeço a oportunidade, e aí eu vou contar um pouquinho. Na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de morar no interior, rodeada de plantas. Eu morava aqui perto, eu moro na beira da represa do Guarapiranga. Agora eu moro entre a Guarapiranga e a Billings, mas eu já tinha muita planta numa casa de vila, tal, e eis que apareceu essa oportunidade, que é um espaço de preservação de Mata Atlântica. Então, era um sítio de uma única dona, essa dona resolveu vender, e aí nós fizemos uma cotização das partes para poder obter esse terreno. Esse agora é um condomínio ecológico, né? Esse condomínio ecológico, ele já tinha casas que eram alugadas por essa proprietária, e muitos desses proprietários adquiriram a própria casa. Eu adquiri um lote, fiquei numa fila, na verdade, fiquei numa fila de espera, porque as pessoas precisavam conseguir o valor rapidamente, e aí eu adquiri um lote bem no meio, então eu não tenho visão da parte externa da rua, eu não ouço barulho, nada. E aqui é uma área de preservação de Mata Atlântica, embora ainda tenham muitos eucaliptos, mas é uma área de preservação. Muito linda. As imagens aí a gente está colocando são belíssimas. Agora, a impressão que me ficou, me corrija se eu estiver equivocado, é que o terreno é um terreno com uma topografia íngreme, né? Sim, é um terreno com uma topografia íngreme. Eu fiz a filmagem, você vai descendo, e aí eu tenho um platô onde está a casa, e depois ele continua para baixo, porque na verdade são lotes de 5.000 metros. O meu terreno, ele vai fazer limite com a represa está bem distante da minha casa, tanto é que depois vem mata, muita coisa, eu não chego até essa beirada, porque aí eu já entro na área de preservação, né? Então eu tenho uma trilha pequena, que vai um pouquinho adiante da fossa, né? E nesse espaço eu não quis mexer em nada, eu mantive a vegetação e fui plantando, o restante agora é por conta de borboletas e abelhas. Porque vão nascendo coisas que eu olho e falo, nossa, eu não plantei isso. Eu não plantei, mas elas nascem. E me fala, você pegou o terreno com essa topografia em declive. Como é que foi a decisão de construir? Onde construir? Como é que foi esse? Você pensou isso? Você contratou um profissional para fazer essa análise? Como é que foi isso? Então, verdade verdadeira, a gente adquire o lote, mas não pensa muito. Aí eu tenho uma amiga, a Cláudia, que ela é arquiteta, mas ela já não atua mais nesse ramo. E aí eu pedi umas dicas para ela, então ela me falou, tal, mas assim, no início a gente pensa numa casa mega, né? Entrar por baixo, porão, etc. Mas aí você vai computando os valores e você reduz, É né? muito interessante quando a gente passa do sonho para o papel, aí a coisa fica complicada, né? Então, a quantidade de colunas que eu ia ter que usar para fazer a extensão da casa nesse terreno íngreme, eu falei, não, eu construo a casa. Então, assim, ela até fez uma planta bem legal, só que a hora que colocou numa parte que você tinha uma vegetação que podia extrair, que era pequenos arbustos, e não iniciar um aterro, eu falei, é aqui que para a casa. Então, a gente começou a fazer umas configurações, eliminando algumas questões maravilhosas da planta para uma coisa mais enxuta e possível, e foi aí que iniciou a obra. Na verdade, ela não tem nada a ver com a planta inicial mais.
E onde surgiu nesse processo, Daniela, a ideia da construção no sistema construtivo de tijolo ecológico? Então, eu tinha uma pasta guardada daquelas assim, um dia eu vou fazer uma casa diferente. E eu já tinha um recorte de tijolo ecológico que uma vez uma empresa foi fazer uma demonstração numa feira de ciências, porque eu sou arte educadora, então eu sempre trabalhei em escola. E ali me chamou a atenção. Ao mesmo tempo, eu já vinha pesquisando e lendo artigos sobre agroecologia, construções sustentáveis, e então meio que eu já estava focada nisso, né? Primeiro era uma coisa que eu queria de solo cimento, mas aí na cidade fica inviável, porque na época você não tinha mão de obra especializada, e aí eu falei, vou para o tijolo de solo cimento. A partir dessa definição, como é que foi a tua pesquisa? Porque imagino que você tenha pesquisado várias empresas para decidir, não, vou fazer com esta. Então, na época, porque isso já vão bem 7 para 8 anos, né? Você tinha poucas empresas na proximidade. E aí, esse vizinho que comprou a máquina, ele me indicou uma empresa em Parelheiros. Só que quando eu cheguei lá, a pessoa estava, na verdade, encerrando as atividades de fabricação para dar seguimento de construção. Foi ele que construiu a minha casa. Eu vou te fazer algumas perguntas, porque certamente esse sistema construtivo, que ainda não é tão popular no Brasil, acaba gerando muita dúvida, né? Então, uma das coisas que eu queria saber é: você já foi para essa empresa com o projeto da casa definido, ou eles apresentaram um projeto de construção de casa para você? Não, na verdade, eu peguei esse projeto que minha amiga tinha feito e acabei fazendo uns cortes e umas intervenções, porque assim, eu já gosto dessa questão de construção, então para mim não era difícil nem um bicho de 7 cabeças, era uma área que eu gosto. Então, assim, o banheiro estava para fora, eu pus para dentro, localizei portas, e a partir daí foi feita a obra, né? Essa obra tem uma característica que, em função de não ter efetivamente um projeto, eu tenho um mezanino que durante a obra toda a gente ficou pensando aonde estaria a escada, porque a escada não cabe dentro de casa, não cabe, entendeu? E aí, assim, nossa, apresentavam todas as soluções possíveis e imaginárias para essa escada estar aqui, virou até piada, né? Mas, no entanto, o que aconteceu? Vou construir a casa primeiro e resolvo a escada depois. E aí, a escada está externa, o que ficou bem legal, porque, na verdade, eu tenho um ateliê independente da casa. Então, também ficou bem legal. Quando você apresentou o projeto que você tinha lá na empresa, porque me parece que quando a gente fala de tijolo ecológico, tem que ter umas medidas certas, porque tem que acabar no tijolo, né? Não é dizer assim, eu quero tantos metros. Não, tem que dar certinho o tijolo para fazer o canto, né? Então, foi fácil adaptar. Eles foram receptivos ao teu projeto? Então, foram, porque assim, eu conheci essa empresa que estava encerrando a atividade de fabricação para dar continuidade à construção. E aí eu já sabia desse detalhe também, eu já sabia disso, porque a construção no tijolo ecológico, ela tem que ser numa medida proporcional à medida do tijolo, acaba em tijolo, não tem corte, não tem acerto no reboque, então tem que ser assim, é a perfeição como o Lego, né? Então, assim, não teve nenhum problema, nenhum entrave nisso, porque eu já sabia, a pessoa já construía, então, assim, isso foi tranquilo, né? Foi feito aquele alinhamento, né, para dar início, que a primeira fiada é a mais importante de todas, né? Exatamente para você fazer esses ajustes. Então, foi tranquilo. Eu queria umas coisas arredondadas, assim, mas aí eu falei, não, vamos tirar o redondo, vamos deixar canto vivo. Porque, na É verdade, melhor, né? É melhor não arriscar, porque. eu sou professora de artes e quem trabalha com artes acaba pensando umas coisas, tá? Mas aí você fala, não, vamos enxugar que tudo vai dar certo. Aqueles pensamentos fora da caixinha, né?
Nossa, muito fora da caixa, muito fora da caixa. Eram possíveis, mas dariam muito mais trabalho e encarecer uma série de coisas, né? Então, vamos enxugar. Porque eu Claro, tinha um claro. orçamento, eu tinha um valor guardado, eu tinha um orçamento, eu precisava trabalhar dentro desse orçamento, eu não podia fugir, né? Perfeito, perfeito. Agora, falando da construção propriamente dita, uma das primeiras coisas que me chama a atenção foi a necessidade de fundação que vocês tiveram que fazer aí, que pelo jeito Sim, foi uma fundação profunda, né? Porque como o terreno é em declive, você teve que criar umas sapatas ali para conseguir alinhar o radier, né? sim. Mas assim, a ideia foi procurar fazer a casa dentro da parte firme do terreno. Nada de eu tenho algumas colunas porque eu tenho varanda, né? Mas a casa mesma ela acaba no limite da parte firme. Então foram feitas sapatas, o radier e aí dando início à obra. Perfeito, perfeito. Aí, conforme foi subindo, tudo ok. De repente, eu vi uma foto que eu falei: não, peraí. É raríssimo você encontrar casa de tijolo ecológico com 2 andares. É muito Sim, difícil. Normalmente são casas térreas, né? sim, Aí eu falei: olha, a casa da Daniela tem 2 andares. Como é que sim. foi essa coisa de fazer uma laje em cima do tijolo ecológico? Então, na verdade, isso já estava previsto, né? Esse mezanino. E aí, o construtor falou plenamente possível, sem problemas, então fizemos a laje. Assim, eu não fiquei em nenhum momento com dúvida. Ai, será que pode ou não? Porque eu já fazia um estudo, acompanhava, então eu já tinha visto que era possível. Já tinha visto em condomínio, é bem raro mesmo, mas já tinha visto o pé direito mais alto, alguma coisa assim, então fizemos, como ele entendia de construção, então nós fizemos a laje, né? Veio um caminhão para poder fazer o preenchimento dessa laje para agilizar, e ok, sem problema, estou habitando aqui com a laje, não tem problema nenhum, porque a pergunta é: o tijolo suporta? Suporta. Existem trincas? Não. Ele fica com alguma coisa danificada? Também não. Tá tudo ok. E Com você direito eu tô, já passou um período de tempo que, se fosse para dar alguma intercorrência, já teria dado, né, Daniel? eu já estou aqui há 3 anos, então já, quer dizer, por mais que a gente saiba, a Terra é viva e se movimenta, porque é um fato, né? Eu não tenho nenhum problema estrutural nem nada. Inclusive, assim, a minha casa, por conta desse segundo andar, acaba sendo uma referência para essa construtora, né? Então, as pessoas acabam vindo aqui para olhar a obra, verificar vazamento, infiltração, tudo que você possa imaginar. E mais ainda me chamou a atenção o acabamento do lado de fora, porque fazer a laje já não é convencional, mas eles fizeram a laje e conseguiram escondê-la no visual, né? Porque Sim. normalmente você tem aquela faixa de alvenaria equivalente à laje. Como é que foi isso? Então, na verdade, da minha parte, poderia ficar com a laje aparecendo, mas aí o Rogério, o construtor, ele sugeriu, vamos forrar com capinha para esconder, porque já vinha um trabalho aqui embaixo de madeira parente, né? Então, as janelas eu queria que colocasse dormentes, mas o dormente custa uma coisa assim um pouco fora do orçamento. Então, a gente acabou pegando batentes em lojas de móveis usados e fazendo 2 batentes para ficar com a medida do dormente. Aí, por conta disso, veio essa ideia de vamos esconder a viga da laje com as capinhas, né? Porque qual é a vantagem? Se você tem algum tijolo que se danifica por algum motivo durante a construção, alguém bate, alguma coisa, você consegue cortar a capinha do tijolo, cortar de um tijolo e encaixar direitinho, né? E não fica nada com remendo, fica ótimo, Ele fica como certo? uma plaquinha, né? Uma casca que você só aplica na laje que já está ali aparente. Exatamente, exatamente. Normalmente, quando se fala de construção com tijolo ecológico, existem alguns benefícios, vamos dizer assim, do processo construtivo.
você ter uma obra limpa, em comparação com uma obra de alvenaria convencional, e uma obra rápida, porque você vai subindo os tijolos, você já tem a casa pronta. Com você foi assim, foi dessa forma que se desenvolveu? Então, eu acho que a vantagem principal, além da rapidez, é que quando você termina a casa, ela está pronta para você morar em tese, né? A minha obra foi rápida na construção de alvenaria, da parte de tijolo, mas depois, assim, como eu tinha que ver acabamento, eu não conseguia vir aqui, embora fosse perto da minha casa, eu não conseguia a disponibilidade de vir aqui todo momento, então ela foi um pouco mais longa, até porque precisava calcular despesa, pagamento de é, colaboradores, de material, então aí eu desacelerei um pouco. Mas em termos de obra construtiva, ela é muito rápida, sim. E é E limpa. isso que eu ia falar, a outra coisa que você comentou, eu não tive que pagar nenhuma caçamba para retirar nada da minha obra, porque isso é uma coisa que me incomoda muito até hoje. Quando você vai fazer obra, o desperdício de material, aquele saco de cimento, aquela coisa horrorosa, né? Então, tirando alguns sacos de cimento, e óbvio, cimento e cola, porque tem que colocar no piso, eu não tive acúmulo de lixo. Mesmo quando sobra algum tijolo quebrado, você acaba incluindo ele em alguma coisa. Eu tenho camas de alvenaria, né? Então, muito dessa parte foi dentro da cama, porque não é cama-baú, é alvenaria maciça, nada de baú, né? Legal. Então, maravilha, maravilha, nada de caçamba. Muito legal. Uma das coisas que a mim, particularmente, chama muita atenção nas obras é o telhado. Eu acho o telhado uma coisa destacada na obra, né? E eu fiquei muito impressionado com o telhado que vocês fizeram aí, com tudo aparente, com a madeira toda aparente, né? Dá para a gente ver, inclusive, aí no teu vídeo, o forro todo de madeira, com as terças, as tesouras, as vigas, todas aparentes. Esse era um desejo seu? Sim, era um desejo inicial, e aí, assim, a obra acabou ficando um pouco mais lenta por conta do telhado, porque o telhado é uma coisa, assim, absurda, né, quando você quer madeira aparente. Então, assim, ok quando você compra as vigas, ok quando você faz o tratamento. Na época, eu lembro que eu acabei com o estoque de mata-cupins do bairro, né, porque dá-lhe passar mata-cupim, e depois, quando chegou na parte do forro, nossa, aí eu infartei e cheguei a ameaçar colocar aquele forro de PVC, né? Porque eu falei, imagina, não vou pagar um forro de jeito nenhum, tal. E aí, assim, a comunidade dizendo, você vai olhar para cima e vai se arrepender, Daniela, investe nessa madeira. E eles E aí, estavam certos? nossa, não, sabe aquele momento de surto que você fala, não vou mais gastar, vou dar outro jeito? Mas aí não, ficou maravilhoso, maravilhoso. Aí tinha também uma questão de limpeza, né? Porque minhas amigas da limpeza avisaram, Daniela, os insetos posam, fazem cocô, que você não vai conseguir limpar. E aí eu pensei e falei, não, vamos investir, vamos encarar, né? E de fato é isso mesmo. Não, ficou belíssimo, belíssimo. Do ponto de vista de estrutura, Daniela, só conta para gente como é que está distribuída em termos de cômodos a tua casa. No térreo, Eu tenho uma sala integrada com a cozinha. Essa cozinha diminuiu um pouco porque eu tenho um depósito ali, porque alguém perguntou onde você vai guardar a enxada. Não tinha esse plano ainda, né? Então eu diminui um pouco a cozinha. Eu tenho 3 quartos, um é suíte e mais um banheiro, isso tudo no térreo. o térreo. E em cima é um espaço aberto, total, com banheiro. Na verdade, é E, uma kitnet em cima. e uma das coisas que a gente percebe olhando a construção da tua casa, Daniela, é uma preocupação com a luminosidade, né? De você deixar a casa muito luminosa e, ao mesmo tempo, de você integrá-la com essa natureza magnífica que você tem aí. Isso já estava na tua cabeça desde o princípio. Isso estava, porque a gente teve o auxílio dessa minha amiga arquiteta, então ela já tinha pensado essas janelas grandes. Depois a gente foi para
assim, ela é uma construção que não é muito convencional, porque, por exemplo, eu tenho janelas de abrir bem duas janelas amplas na cozinha, porque eu sempre falava, gente, vamos lavar a louça e descascar a cebola olhando a paisagem, né? Quando eu comecei, porque isso também foi uma outra coisa, né? Conforme você começa a obra, aquele lugar fica árido, horroroso, né? E aí eu falei, em hipótese alguma, eu vou me mudar para depois pensar no jardim. Então, eu fui trazendo meus vasos da outra casa e plantando. E aí era uma lei, ai daquele que pisasse na planta, isso incluía pedreiros, marceneiros e etc. Tá? Então eu falava, não vem que não tem que vocês não vêm, vocês vão começar a ver, porque eu estou plantando. E aí deu certo, eles começaram a ficar mais lapidados. E nesse sentido, dá para a gente entender muito melhor a ideia da tua varanda com essa cobertura de telha Sim, transparente, né? sim. É como fazendo uma integração da casa com o entorno, né? Sim, porque na verdade eu também ficava pesquisando varandas, e aí vinham aquelas varandas de casa de fazenda maravilhosas, só que escuras. E aí eu comecei, eu tinha uma pasta com muita coisa guardada da época de revista, nem de, não é Google. Eu tinha uma pasta física, né? Um dia vou fazer isso. Mas consultando o Pinterest, eu vi uma casa com essa varanda, eu falei, achei essa daqui, porque era igualzinho, inclusive a foto era bem da quina, mostrando duas partes da varanda. E aí também foi outra coisa, porque ninguém faz varanda assim, aí todo mundo sempre acha estranho, né? Só que a vantagem é a luminosidade o tempo todo. Então, eu pouco uso luz. Eu estou com luz acesa agora porque a gente está na filmagem. Mas aqui dentro, muito difícil, muito difícil. Então, assim, de manhã você já tem a luminosidade do sol nascendo. E o dia todo é iluminada a casa. E E essa entrega telha que você papai usou é aquela telha onduladinha mesmo, transparente, né? comum, leitosa, sim. A telha comum. Porque aí também vieram com a ideia de usar policarbonato, né? Mas aí ia encarecer. É, pois é. Porque a outra coisa que eu descobri é que quando fala vou construir a casa significa os quatro cantos. Fora da casa não é mais casa. Então, assim, não estava previsto varanda. Porque quando você vai fazer, você pensa a casa toda pronta. Não, a casa é de parede a parede. Aí você fica pensando, nossa, não tinha pensado na varanda, na madeira, na telha, né? E então eu acabei optando por essa, mas assim, não me arrependo, não. Bem, bem legal. E a nossa entrevista com a Daniela está tão interessante que a gente vai fazer uma pausa e volta na semana que vem com ela contando tudo sobre a decoração dessa casa incrível dela. Você não perde por esperar.